Então, gente, bom dia, né? Então, hoje a gente vai iniciar uma aula de matemática remota, né? Tendo em vista que ocorreu essa excepcionalidade aí da reforma e a gente não pôde se encontrar presencialmente hoje, tá? Então, eu vou gravar essa aula aqui para vocês poderem assistir depois. Vou apresentar a minha tela aqui para vocês com a atividade de hoje. Essa atividade é uma continuação, na verdade, a gente tinha terminado o assunto sobre equação de segundo grau, então hoje a gente vai começar uma outra parte que é a parte de função, tá? Então eu vou preparar o material aqui e vou apresentar para vocês. Então, gente, essa atividade que eu vou passar para vocês, é uma atividade que eu já tinha aqui, é uma atividade de funções, tá certo? É o que a gente vai começar hoje. Então, vou explicar aqui, basicamente, do que se trata, e aí eu vou colocar também esse material no grupo, tá bom? Vou colocar no grupo para vocês poderem copiar no caderno e passar limpo para o caderno, né? Deixar arquivado aí nos assuntos de vocês e que vocês possam fazer os exercícios, tá? Então vou aqui explicar a atividade, ela é bem simples, não tem muita dificuldade não. Vamos prestar atenção aqui. Ó, então o assunto hoje é sobre funções, tá? Então vamos entender primeiro o que é plano cartesiano, né? Porque antes de estudar função propriamente dita, você tem que entender o que é plano cartesiano, tá? Deixa eu só organizar aqui a tela. Então vamos focar aqui no tema da aula de hoje. Então, ó, primeiro vamos entender o que é plano cartesiano. Aqui, ó. Acredito que todos estejam vendo aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Então, ó, vamos entender o que é plano cartesiano, certo? Se você tiver dois conjuntos, né? Dado dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, por exemplo, o conjunto A com três elementos, né? Numéricos aí, um, dois, três, e o conjunto B também, né? Dois elementos numéricos, 2 e 4, por exemplo. Então a gente vai chamar produto cartesiano aqui, ó. A gente vai chamar de produto cartesiano de A por B, certo? Um novo conjunto formado por todos os elementos que a gente vai chamar de pares ordenados, ou seja, quem são os pares ordenados? Um elemento do tipo x, y, né? Um par ordenado composto por dois elementos aqui, o x pertencente ao conjunto A e o y vai pertencer ao conjunto B. Aqui, ó. X pertencente é um elemento de A e y, né, é um elemento de B, tá certo? Então, a gente vai dizer que o produto cartesiano de A por B é esse novo conjunto. A gente vai ler da seguinte forma aqui, ó. A gente vai ler A cartesiano B, certo? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Não é ninguém, não. A cartesiano B. A gente vai representar por esse símbolozinho aqui, como se fosse o símbolo de multiplicação, tá certo? Então a gente vai simbolizar por esse símbolo aqui e vai dizer que é A cartesiano B aqui, ó. A cartesiano B. Isso vai corresponder a um conjunto formado pelos seguintes pares ordenados, tá? Par ordenado 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2 e 3, 4. De onde é que vem isso? Isso vem do seguinte, ó, você vai pegar cada elemento desse aqui e vai fazer a combinação com o elemento de B aqui, ó. 1, 2, tá aqui. Aí depois, 1, 4, tá aqui, tá vendo? Aí depois você vai fazer com 2, ó. Pegar o 2, vai fazer 2, 2, aí tá aqui, ó. Aí depois, 2, 4,
colocar aqui, tá vendo? Deixa eu ver quem tem alguém entrando aqui. É Débora. Bom dia, Débora. Então, voltando aqui, aí você vai pegar e fazer o seguinte, ó. Agora eu vou pegar o 3, aí fazer 3, 2. Tá aqui, tá vendo? 3, 2. E aí depois você vai pegar o 3, vai fazer 3, 4. Tá vendo? Então é 3, 4. 3 elementos de A, 4 elementos de B. Sempre vai ser assim. Então, resumidamente, a gente vai escrever que A, aqui ó, A cartesiano B é igual ao conjunto formado, ó, conjunto, tá entre colchetes, tá vendo aqui? Colchetes não, entre chaves, né? A gente sempre representa um conjunto por chaves. Então, a gente vai dizer que A cartesiano B é igual ao conjunto, né? Formado por quem? Por esses pares ordenados aqui, ó. 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2 e 3, 4. Beleza, gente. Eu acredito que sim, essa parte é bem tranquila, né? Então, continuando, né? Um par ordenado, gente, ele consiste em dois elementos aqui, ó, como eu já venho explicando, né? Ó, dois elementos, x e y, por exemplo. Tomados numa ordem x, uma certa ordem, né? X é o primeiro elemento, certo? E y é o segundo elemento. Então, sempre vai ser, a ordem, ela importa, tá? Você não pode simplesmente pegar, por exemplo, aqui, você vai fazer 1, 2, né? Vai ficar 1, 2. Isso é diferente de 2, 1. 2, 1 é uma coisa, um ponto, a gente vai ver que isso representa pontos, né? Num plano cartesiano. Então, é um ponto totalmente diferente. Tá? Você não pode confundir as coisas. Então, vamos aqui entender direitinho, né? E aí a gente pode representar, né, esse produto cartesiano através de um diagrama, né? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem um conjunto A, a gente tem um conjunto A e o conjunto B, né? Os elementos aqui, ó. 1, 2, 3. Né? E veja que o 1 está se ligando a quem? Ao 2. O 1 também está se ligando ao 4. Mesma coisa vai acontecer com o 2. Ele vai se ligar tanto com o 2 quanto com o 4. E a mesma coisa vai acontecer com o 3. Ó. O 3 está se ligando com o 2 e com o 4, né? Então a gente pode representar esse plano cartesiano, esse produto cartesiano, através desse diagrama que a gente vai ver que ele se chama diagrama de Van Euler. Acho que até falei isso em sala para vocês já, né? Observe aqui que cada elemento de A parte uma flecha em direção ao elemento de B, certo? Então, deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Bom dia, Samuel. Então, ó, continuando aqui, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem, tá? Lembrando que eu vou colocar essa atividade no grupo daqui a pouco para vocês passarem a limpo ou imprimirem, enfim, e responderem, tá bom? Para não deixar ficar esse vácuo, né, de sem aula. Acabou a gente sendo pego de surpresa aí com a reforma da escola e acabou ficando sem aula, né, presencial esses dias. Enfim, então aqui, ó, no exercício você vai ter aqui, ó, conjunto A, formado por um 3, conjunto B, um 5, conjunto C, 2, 3 e 5, né? E aqui você vai responder, ó, o conjunto A cartesiano B é quem? Então você vai fazer, ó, o A com o B. Então vai fazer 1 com 1, certo? Aí depois você vai fazer. Ele bota vírgula, né? Vírgula. Aí, ó. 1 com 5, certo? Aí agora com 3, ó. 3 com 1. E por fim, 3 com 5. 3, 5. Então, meu produto cartesiano de A por B é esse conjunto aí, esse conjunto formado. Certo? Então, vocês vão fazer esse exercício aqui para praticarem. O A, B, o C
o D, o E, o F, G, o H e o I. E na número 2, dado aqui é ao contrário, né? Ó, ele dá um produto cartesiano de A por B, você vai dizer quem é o conjunto A, quem é o conjunto B. Dá um produto de cartesiano de C por D, você vai dizer quem é o conjunto C e quem é o conjunto D, beleza? Então, fica aí para vocês fazerem esse exercício. A gente tendo entendido o que é um produto cartesiano, né, de dois conjuntos, a gente vai entender agora o que é uma relação binária. Lembrando, gente, que esse assunto seria o assunto que eu ia dar em aula hoje, tá, para vocês. Então, estou aproveitando e dando continuidade a esse assunto aqui virtualmente. Então, a gente entendido o que é um produto cartesiano, a gente vai agora entender o que é uma relação binária. Então, considerando dois conjuntos, né, A e B não vazios, né, não vazios, isso é importante, que se for vazio não tem sentido, né, não vazios, chamamos relação binária. Relação binária, a gente vai dizer a relação binária é R de relação, né, de A em B, qualquer subconjunto do produto cartesiano de A por B, ou seja, qualquer subconjunto que você obter é uma relação binária. Por exemplo, digamos aqui que a gente tenha um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, e um conjunto B formado pelos elementos 2 e 4. Se você for fazer o produto cartesiano de A por B, você vai ter o quê? Você vai ter essa relação aqui, ó. Certo? Você vai ter essa relação aqui, né? 1, 2, 1, 4, né? Lembrando que você vai pegar cada elemento aqui de A e vai corresponder com um de B, ó. 1, 2, 1, 4. Depois a mesma coisa vai fazer com o 2. 2, 2 e 2, 4. Depois 3, 2, 3, 4. Aí você vai chegar a esse produto cartesiano aqui de A por B. Aí vamos considerar agora alguns subconjuntos de A por B. Então, quais são os subconjuntos aqui? Por exemplo, ele pegou aqui, um exemplo aqui, o R1. Ele pegou dois elementos aqui, ó, que é este e este. Ou seja, é um subconjunto, está dentro desse A cartesiano B. Ou seja, é uma relação binária. Representada isso em diagrama, a gente vai ter essa representação aqui, ó. O 1 se ligando com 2 e se ligando com o 4. Certo? Subconjunto, então, é relação binária. Outra relação binária, aqui, mais embaixo, a gente vai ter o quê? Somente o 2. 2, 4, aqui, ó. Peguei somente esse elemento aqui, tá? É um subconjunto aleatório. Então, representando ele em diagrama, a gente vai ter o 2 se ligando com o 4. Isso aqui é uma relação binária, tá? É um subconjunto de A cartesiano B? Então é uma relação binária. Outro exemplo aqui, ó. Relação 3. Ele pegou aqui os elementos 1, 2, 2, 2 e 3, 4. Né? 1, 2, 2, 2 e 3, 4. Então aí ele formou esse subconjunto aqui, ó, que é uma relação. O 1 se ligando com o 2, o 2 se ligando com o 2 e o 3 se ligando com o 4. Certo? E aí você poderia pegar outros exemplos também. Por exemplo, sei lá, poderia ter aqui uma relação 4, né? Formada pelos elementos, sei lá, um 4, né? 3, 2, por exemplo, certo? E aí você poderia representar isso através do diagrama, né? O A, aqui o B, aqui tem um elemento 1, 2 e 3, né? E aqui tem um elemento 2 e 4. Então aí aqui seria o quê? O 1 se ligando com o 4 e o 3 se ligando com o 2. Então essa seria outra relação binária, né? Seria um R4, por exemplo. Tá? Então, entendido isso, vamos seguir adiante, né? Note que os subconjuntos apresentados são relações binárias que de A em B, beleza? Entendido que é uma relação binária, aí vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. Dado o conjunto o produto cartesiano de A por B, assinale as alternativas que apresentam relações binárias de A por B, ou seja,
Dado esta relação aqui, quem é essa relação? É formado pelos elementos 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 4 e 2, 5. Ou seja, a gente tem 5 elementos nessa relação, tá? A pergunta é, letra A, isso aqui é uma relação binária do A cartesiano B? A pergunta é essa. Ou é a letra B, você vai marcar uma alternativa. Só tem uma correta, né? Quer dizer, pode ter mais de uma também, né? Pode ter mais de uma. Essa aqui é uma relação binária verdadeiro ou falso? Desse conjunto A cartesiano B. Certo? Letra B. Esse conjunto aqui, esse subconjunto, né, essa relação, é uma relação binária de A cartesiano B, verdadeiro ou falso? Certo? É uma relação binária ou não? Note o seguinte, gente, ó, aqui tem 4, 1. Né? 4, 1. Mas aqui a gente não tem, ó, já adiantando para vocês, aqui a gente não tem esse elemento 4, 1. Lembre que 1, 4 é diferente de 4, 1. Por quê? O primeiro elemento aqui, a gente tem x e y, onde o x pertence a um conjunto, por exemplo, ao conjunto A, e y pertence a outro conjunto B. Ou seja, são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Mesma coisa você vai fazer aqui, analisando aqui, ó, letra C. Isso aqui é uma relação binária de A cartesiano B, verdadeiro ou falso. E os D é uma relação binária, sim ou não, verdadeiro ou falso. Então você vai marcar as sentenças aí quais são relações binárias, né? Questão número 4. Dadas todas as relações binárias de A por B, apresente subconjuntos, né, A e B. Apresente os subconjuntos A e B. Ou seja, dada essa relação aqui, você vai destrinchar aqui, você vai dizer, nesse caso aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui, para não ficar poluído. Você vai dizer aqui, né? Você vai dizer quem é o conjunto A e quem é o conjunto B. Só isso, né? É só lembrar, né? Na relação a gente tem os elementos formados por x e y, né? Onde esse x pertence a um conjunto, por exemplo, A, e o y vai pertencer a outro conjunto, por exemplo, B. Então aí você consegue dizer quais são os elementos que pertencem a A e quais são os elementos que pertencem a B, tá bom? Então façam esse exercício aí. Importante que eu vou deixar essa aula gravada, tá, gente? Eu vou colocar no grupo daqui a pouco essa aula. É importante que vocês assistam a aula, revejam. Caso vocês não achem suficiente, vocês podem complementar buscando vídeos no YouTube. É importante sempre esse momento. Aliás, eu já falo isso né? Eu já falo isso em sala de aula, né? Quando eu estou dando aula lá para vocês, que vocês cheguem em casa, façam os exercícios, pratiquem, né? E busquem outras fontes de consulta, né? Procurem outros vídeos no YouTube, na internet, para poder auxiliar, complementar a explicação. Então, nesse momento que eu não estou presencialmente na escola, precisa mais ainda desse esforço de vocês. Então, pegue essa aula, vou colocar no grupo para vocês. Então, vejam, revejam, dê pausa, dê play, acelere, bote mais devagar, enfim. E copie no caderno, façam os exercícios e procure outros materiais de consulta também. Tá? Até porque eu não sei até quando a gente vai ficar remoto, né? Então, já estou fazendo essa aula síncrona aqui para vocês não ficarem tão soltos, né? Então, vamos retornar aqui a explicação do material, beleza? Então, visto o que é um produto cartesiano, entendido o que é um produto cartesiano e entendido o que é uma relação binária, agora a gente vai entender o que é de fato uma função, tá? Então, a gente vai entender aqui o que é função. Então, ó, dados dos conjuntos A e B, função é uma lei que faz com que faz corresponder, né, a cada elemento x do conjunto A um único, gente. Isso é importante, tá?
um único elemento do conjunto B. Vocês quando estiverem anotando, vocês deixem isso aqui bem destacado. Único, tá? Único. Considerem, então, por exemplo, o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, que representa as medidas dos lados de quadrados, tá certo? E o conjunto B, formado por 1, 4, 9 e 16, que representam as áreas desses quadrados, respectivamente. No diagrama de flechas abaixo aí, a gente vai observar uma função que leva os elementos de A ao seu quadrado em B. Ou seja, um, um, um quadrado de lado 1, ele vai corresponder a um quadrado de área igual a 1. Um quadrado de lado 2 vai corresponder a um quadrado de área igual a 4, né? Um quadrado de lado 3 vai corresponder a um quadrado de área igual a 9. Um quadrado de lado 4 vai corresponder a um quadrado de área igual a 16, né? E, ou seja, essa lei, né, ela representa uma operação matemática, né? Ou seja, cada número aqui, como é que a gente calcula a área? Uma área, cadê? Deixa eu ver aqui, onde está a caneta? A área, como é que a gente calcula a área? Né? Um lado vezes o outro lado. Se esse lado a gente vai chamar esse lado aqui, por exemplo, de x. Tá? Então, x vezes x é igual a x ao quadrado. Né? X ao quadrado. Então, ou seja, x ao quadrado é a lei que rege essa minha função. Então, a gente vai dizer que f de x aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado. Ou seja, para cada x, né, do conjunto A aqui, a função vai me retornar o valor equivalente a x ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é uma função. Vamos ver aqui o que é que ele diz mais no material. Para todo elemento de A, então, temos um único elemento correspondente em B. Podemos, então, afirmar que temos uma função de A em B. Lembre-se que a definição de função é o quê? A cada elemento de conjunto A faz corresponder um único elemento do conjunto B. Veja bem, não é um elemento do conjunto B não, tá? É um único elemento do conjunto B, tá? E a gente vai indicar a função por isso aqui, ó. F de A em B. Ou seja, a função está levando os elementos de A em B através de uma lei que é aquela lei lá de cima, né? F de x igual a x ao quadrado, certo? O conjunto A, esse conjunto A aqui, a gente vai dar o nome a ele de domínio da função, tá certo? E o conjunto B a gente vai chamar ele de contradomínio. Então tá aqui, ó, domínio e contradomínio. X e Y são as variáveis independente e dependente, ou seja, aqui são os elementos X, né, é o elemento independente, certo? E aqui é o elemento x, cadê? Deixa eu ver. Aqui é os elementos x, y, que são os elementos dependentes, ou seja, ele depende de x para ser definido, certo? E representamos a função, né, por f de x. E esse f de x vai ser justamente esses valores aqui de y. A gente pode dizer que f de x é y. Esses valores aqui, ó. Os valores que a função vai me retornar, né, dado o elemento x aqui, quais são os valores que a função vai me retornar a partir dessa lei aqui, ó, x ao quadrado. Beleza? Então, vamos ver aqui o que é que vamos pedir no exercício para vocês fazerem, né? Dados os diagramas abaixo, assinale as alternativas em que esses diagramas representam função. Então, o que é que você vai fazer? Você vai marcar apenas quais desses diagramas aqui representam função. Então, por exemplo, esse diagrama aqui é uma função verdadeiro ou falso, certo? Veja aqui, o que é que diz a função? Cada elemento do conjunto A, por exemplo, digamos que esse conjunto aqui seja o conjunto A e esse conjunto aqui seja o conjunto B. Cada elemento de A tem que corresponder a um único elemento de B.
E note que esse elementozinho aqui, ó, ele está correspondendo a dois elementos de B, a esse e a esse aqui de baixo, ó, tá certo? Então ele não é função. Já adiantando aí para vocês, ele não é função. Isso aqui não é, essa relação aqui, ela é uma relação binária, né? Mas não é uma função. Então não é função. Isso aqui é falso, certo? Então a mesma coisa você vai fazer com os outros, com as outras alternativas. Por exemplo, essa letra B aqui é uma função. Veja aqui, veja aqui. Esse elemento só está correspondendo a um único elemento daqui, ó, certo? Esse elemento aqui também só está correspondendo a um único elemento daqui. Mas veja que esse elemento aqui não está correspondendo a ninguém do outro lado, e nem esse. E a definição de função, novamente, é que cada aqui, ó, cada elemento X do conjunto A corresponde ao único elemento do conjunto B. Ou seja, se é cada, não pode deixar ninguém de fora. Então, cada elemento do conjunto A tem que corresponder ao único elemento do conjunto B. Portanto, esse diagrama aqui também não representa uma função. Beleza? Então, você vai analisando item a item aí e vai dizer qual deles é função e qual deles não é função. Tá certo? Para finalizar aqui, vamos ver o conceito de valor numérico de uma função polinomial, dos reais no caso. Então, ó, dada uma função, né, a gente viu lá em cima um exemplo de uma função bem simples, né, que é a função f de x igual a x ao quadrado. Mas isso é só um exemplo de função, né? Essa aqui, no caso, é a lei que rege essa função aqui, né? Mas nem sempre pode ser essa lei aqui, pode ser outra. Por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 5, tá certo? Esse aqui é a lei que rege essa função aí, de reais no reais. Então, em outras palavras, a gente tem o quê? Uma função que está trazendo números do conjunto dos números reais e levando também o conjunto dos números reais. E cada elementozinho aqui desse conjunto primeiro, né? Esse aqui seria meu A, né? Esse aqui seria meu B. Só que o conjunto A aqui é os números reais, e o conjunto B também são números reais. Então, cada elemento X do conjunto R aí, que seria meu conjunto A, vai fazer corresponder o quê? A função, que é x, 2x, né? 2x mais 5, tá certo? Então, o valor numérico é o valor que essa função vai assumir dado um determinado valor x. Então, vamos atribuir aqui exemplos, tá? Porque o conjunto dos números reais é completo, né? Tem infinitos números. Tem infinitos números. Quanto vocês possam imaginar. Então, a gente vai dar alguns exemplos. Por exemplo, para x, digamos que x seja zero. Então, se x for zero, a gente vai colocar aqui, ó, o valor zero, né, no x, e vai substituir, onde tiver x, a gente vai substituir por zero. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 5. 2 vezes 0 é quanto? 0. Mais 5 fica 5. Então, f de 0 igual a 5. Certo? Aí vamos supor que x agora é 1. Aqui, se x for 1, então a gente vai pegar e substituir aqui, ó. F de 1 vai ser, então, 2 vezes 1 mais 5. 2 vezes 1, 2. Com 5, 7, né? Então, f de 1 igual a 7. Ok? Vamos supor, então, que x é 2. Então, f de 2 igual a 2 vezes 2 mais 5. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Então, f de 2 igual a 9. Então, a gente já tem aí, ó, 3 valores. E vamos supor também que x seja menos 1. Pode ser negativo também, tá, gente? Números reais, ele engloba todo tipo de número. Número negativo, número fracionário, número decimal, enfim, raiz, qualquer tipo de número. Os reais são completos. Então, se x for menos 1, por exemplo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que f de menos 1, aqui, ó, é igual a 2 vezes menos 1 mais 5. 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos 2 com 5 dá 3. Então, f de menos 1 igual a 3. Representando esses valores que a gente... E a gente poderia continuar isso aí até não querer mais, né? Infinitamente, porque tem infinitos valores para os números reais
Então, representando esses exemplos aí num diagrama de flechas, a gente vai ter o seguinte, ó. Cada valor aqui de x, temos um único correspondente f de x, né? Ou seja, x, né? E aqui o f de x, ó. O x vai ser os elementos do conjunto A, digamos, né? Que aqui no caso é o conjunto de números reais. E o f de x vai ser os elementos do conjunto B, que nesse caso aqui também é um conjunto de números reais. Certo? Então, ó, o 0 foi elevado a 5, né? De acordo com esse resultado aqui. O 1 foi elevado ao 7, de acordo com esse resultado aqui, ó. Né? O 2 foi elevado ao 9, de acordo com esse resultado aqui. E o menos 1 foi elevado ao 3, de acordo com esse resultado aqui, ok? Então, a gente tem aí, né, uma função, porque cada elemento do conjunto A correspondeu a um único elemento do conjunto B. Não importa se as linhas e as flechas aí estão se cruzando ou não. O que importa é que cada elemento de A tem que corresponder a um único elemento de B. Um único. Ponto. Certo? Então, entendido isso, vamos ver aqui um exercício para vocês fazerem, tá bom? Só para praticar mesmo. Então, dado, questão 6 aqui, ó. Dado a função f de x igual a 3x mais 7 de R em R, calcule o valor numérico f de 0. Você vai fazer f de 0 é igual a quê? 3 vezes 0 mais 7, porque essa é a lei, né, dessa função. Então, 3 vezes 0, 0. Mais 7 vai dar 7. Então, o valor numérico aí é 7. Mesma coisa você vai fazer para B e para C. Aliás, D não, é 7, questão 7. Dado a função f de x igual a x ao quadrado, calcule. F de 0, mesma coisa, né? Vai pegar 0 ao quadrado, mais 7 vezes 0, mais 10. 0 ao quadrado, 0. 7 vezes 0, 0. Só sobrou quem? O 10. Então, f de 0 igual a 10. E assim você vai fazendo nas outras alternativas. Por fim, a gente tem aqui, né, sendo f de x dado por essa lei aqui, né, de reais em reais, calcule x para que se tenha f de x igual a 0. Então, veja bem, aqui já mudou um pouquinho, porque ele já dá o f de 0, f de x. Então, f de x, você vai substituir aqui, ó, o f de x por esse valor aqui. Então, vai ser 0 igual a x ao quadrado mais 4. Ou seja, temos o quê? Uma equaçãozinha de segundo grau. Você calcula o resultado dessa equação e aí encontramos os possíveis valores de x, né? Então, essa função aqui vai ter dois valores de x que vai dar 0. Não precisa, gente, fazer aquele delta lá não, tá? Esse aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer, deixa eu ver aqui. Não, vai ter que fazer o delta mesmo. Vai ter que fazer o delta porque aqui não é menos, né? Se fosse menos, daria para usar o produto notável. Vai ter que fazer o delta. Calcula o delta, depois calcula o x. Aí você usando aquela formulazinha lá que a gente aprendeu em sala de aula, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac e o x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí você vai encontrar os valores de x, né? O x1 e o x2, né? Ou seja, dos dois possíveis valores para x, né? De modo que dê a função igual a 0 aí, tá certo? É isto. Beleza? Ou você pode até encontrar, tipo, se você encontrar uma raiz de delta aqui negativo, né? Delta negativo é menor do que zero, né? Cadê? Menor do que zero, você vai chegar à conclusão de quê? Que não tem raiz, o x aqui ele não vai pertencer aos reais, não sei, ou seja, não tem x, não tem solução. Tá? Então você tem que fazer essa análise aí também. Beleza? Então façam aí a letra A, letra B e letra C. Deixe anotado no caderno,
direitinho. E no retorno das aulas aí presenciais, eu vou olhar o caderno de cada um, ver se cada um fez as atividades, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida sobre a atividade? Deixa eu ver aqui. Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão aí? Tá muito fácil, o Tá pessoal tranquilo explicando demais, né, aí. não, Samuel? Puxa, tá, eu faço Pois, pelo fechado. pronto. Aí você faz o seguinte, eu vou deixar daqui a pouco eu vou deixar daqui a pouco eu vou deixar deixa eu botar aqui. Eu vou deixar essa aula gravada lá no grupo e vou também colocar o material. E vocês podem imprimir, se quiser, ou então vocês podem Eu não tô no grupo não, passar viu? limpo no caderno. Oi? Eu não tô no grupo não. E você me manda um oi que eu mando o link para você. Ou então peça para, Tá, eu vou pedir pra Vitória. enfim, desenrola aí. Você manda um oi para mim que eu mando o link para você entrar no grupo, beleza? É isso, gente. Então, eu vou encerrar a aula por aqui e a gente se vê na próxima oportunidade e eu vou colocar no grupo. Aí vocês não deixem de fazer, tá bom? Até mais.